Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do meu blog Notas, neste caso para analisar a 12ª semana do ano. Eu temo que esta edição se prolongue mais do que é habitual, mas de facto existem aqui vários temas que eu não gostaria de deixar passar em claro. O primeiro foi uma notícia que eu li esta semana no Expresso Diário, que dizia China lucra 400 mil euros por dia com a EDP. Isso fez-me relembrar uma temática, uma questão que eu me coloco há algum tempo, que é porque é que as empresas dão prejuízo enquanto são públicas e invertem os resultados habitualmente quando passam para as mãos dos privados. E existem aqui 2-3 fatores principais para isso e que no fundo até são fáceis de explicar. Por exemplo, o primeiro vem da origem do dinheiro. Uma empresa pública é financiada por nós, todos contribuintes. Daí que a injeção de capital estará sempre assegurada por forma a que a empresa não abra falência. Uma empresa do Estado não vai decretar falência. Será sempre intervencionada, como por exemplo temos o caso da Caixa Geral de Depósitos, que é um banco que não fosse as várias intervenções que o Estado já teve, teria já tido o mesmo destino, por exemplo, do Banif ou do BES. Mas não, portanto o banco tem dado prejuízo atrás de prejuízo e ainda assim há dinheiro para pagar prémios de gestão, não percebo como, mas há dinheiro para pagar prémios de gestão, ainda que o banco esteja a dar prejuízo, e no fundo quem paga são os contribuintes, quem injeta capital são os contribuintes. E isso obviamente não vai acontecer numa empresa privada, onde, estando à beira da falência, será mais difícil conquistar investidores a um grande risco de perderem o seu investimento. Como é lógico, qualquer um de nós teria muito mais reticências em emprestar, em investir dinheiro numa empresa pequena, média ou grande que esteja em apuros, a menos que tenha um grande plano de revitalização, mas isso hoje em dia, ainda para mais com a economia como temos, torna-se bastante difícil. E atenção, nós estamos a falar numa pequena mercearia do bairro, claro, estamos a falar em médias, já muito grandes empresas, atenção. É óbvio que na mercearia do bairro, eu chego ali abaixo, a mercearia está com uma gestão péssima e abre falência, eu faço ali um bom investimento, tomo conta do negócio e tudo pode, portanto, mudar da noite para o dia. O que não acontece, obviamente, numa grande empresa. Por vários motivos, como a concorrência, etc. Depois, obviamente, que tem também a ver essa própria gestão. Para já, e eu já referi, os prémios que são pagos aos administradores da empresa, que no fundo acabam por ser pagos independentemente do lucro. Porquê? Há favores a serem pagos. Uma empresa pública tem uma gestão orientada em função do voto nas próximas eleições. Portanto, no fundo, seja por uma questão de vamos colocar nesta empresa um amigo nosso que nos vai garantir, por várias maneiras, uma quantidade considerável de apoios, de dinheiro para a campanha e de votos, e por isso, obviamente, ele vai ter que ser recompensado de alguma forma, como também pela própria, pelas políticas utilizadas por essa empresa pública de incentivo aos contribuintes, digamos, que não olha para o facto de uma determinada norma, ter um impacto negativo nas contas da empresa, mas olham apenas para o facto de ser bom para os contribuintes e lhes garantir mais votos. E isso obviamente não acontece numa empresa privada. Uma empresa privada é gerida em função do lucro e os administradores mais facilmente são responsabilizados em função exatamente desses resultados, porque obrigatoriamente, por todos os motivos que eu já falei, eles têm que dar lucro, porque existe a possibilidade sempre presente da falência dos privados, porque não têm o Estado a injetar capital. Daí que, sendo o dinheiro próprio, certamente que existe uma maior pressão para existirem lucros. Daí que, em 2 ou 3 pontos aqui muito simples, e obviamente
existirão outras situações por trás, mas, portanto, de uma forma aqui muito simples, no fundo o motivo pelo qual as empresas privadas geram muito mais lucros do que as empresas públicas. E, mais uma vez, eu continuo a dizer, no fundo, a culpa acaba sempre por ser um bocadinho nossa, que compactuamos com esse tipo de situações. Depois, o tema central desta edição era para ser a visita do Barack Obama a Cuba, mas por motivos óbvios, esse tema acabou por passar para segundo plano, e como tal, para não aumentar ainda mais drasticamente o tempo desta edição, fica apenas a referência ao simbolismo histórico dessa visita. No entanto, não pensem que de agora em diante tudo vai mudar como da noite para o dia, e eu acho sinceramente que isso ficou bem claro no discurso que o Obama teve em Cuba, quando falou sobre o embargo ao país. E além disso, não nos podemos esquecer que vamos ter eleições muito em breve nos Estados Unidos, um presidente novo em funções já a partir de janeiro, à partida tudo indica que será Hillary Clinton, mas muita coisa pode mudar com essa mudança não só de presidente, mas todo o staff presidencial, toda a administração americana, como lhe costumam chamar. Daí que foi, sem dúvida, que é um passo importantíssimo. Já não existia a visita de um presidente americano ao território cubano desde 1920 e qualquer coisa, acho eu. E depois, obviamente, durante a Guerra Fria, lá está o esfriar ainda maior das relações, mas de facto é um passo importantíssimo, mas um longo caminho ainda está para ser percorrido. Depois, duas outras notas muito breves no panorama internacional, antes de entrarmos então no tema central desta crónica, que foi então Radovan Karadzic, que foi finalmente sentenciado a 40 anos de prisão, depois dele ter andado 13 anos fugido. Foi capturado em 2008, foi preso, foi então agora o carniceiro dos Balcãs, como ficou conhecido, foi sentenciado a 40 anos de prisão pelo Tribunal Penal Internacional. E também um tema que já foi aqui, tem vindo a ser acompanhado, esteve a marinar durante, já lá vamos um mês talvez, que é as legislativas de dezembro em Espanha. E temos uma, diria, importante, não sei, desenvolvimento, que foi a crise interna, que é, no fundo, o desenrolar de uma crise interna dentro do Podemos, do Pablo Iglesias, que tem vindo a ser cada vez mais contestado internamente no partido. Além disso, aliamos também o facto de, apesar de todos os partidos se mostrarem contra, digamos, portanto, não estarem muito interessados em novas eleições em junho, a verdade é que ninguém desbloqueia esta mesma situação. Ninguém quer ir a eleições, mas ao mesmo tempo ninguém cede o suficiente para que isso não venha a acontecer. E depois esta questão do Podemos vai ainda levar a um agravamento dessa situação, e estou certo que pouco há a fazer até que existam então eleições legislativas em junho. Vamos então agora entrar para o tema central, que eu já gravei previamente durante a semana, com as coisas mais a quente. Vamos então a isso. Na terça-feira acordámos com a trágica notícia de duas explosões no aeroporto em Bruxelas. Aquilo que poderia ter sido mais um ataque terrorista, ou poderia ser o começo de algo ainda pior, dentro, obviamente, do ataque terrorista. Li, aliás, enquanto tomava o café da manhã, a indicação de que tinham explodido duas bombas. Ainda não sabia o que é que se passava, mas obviamente que na mente de todos nós pensámos logo naquilo que se passou também em Paris, em que as primeiras notícias foram de algumas explosões, alguns tiroteios, e veio-se a revelar naquilo que todos sabemos. Portanto, além dessas duas explosões, ainda existiu uma terceira no metro, e, tanto quanto sei, um cinto de explosivos foi encontrado no aeroporto por rebentar,
sendo que um dos 3 terroristas que estavam previstos fazerem-se rebentar no aeroporto, não sei, ou a coisa correu mal, o cinto não explodiu, ele fugiu, teve segundos pensamentos e arrependeu-se, teve medo, não sei, provavelmente nunca o saberemos. Ele, neste momento, ainda não foi encontrado, pelo menos à altura em que eu efetuo esta gravação. E obviamente que, portanto, eu estou contra, é claro, este tipo de situações ocorram onde ocorrerem. E obviamente que algumas das palavras que podem soar como uma defesa de algo contrário, mas é claro que não são. Só apenas uma análise a este tipo de situação intolerável. Seja qual for os olhos com que olhamos para isto, é sempre intolerável. Estejamos do lado da razão ou não é? Este tipo de situações não podem ocorrer, nunca, em circunstância alguma. No entanto, a verdade nua e crua é que fomos nós os primeiros a desassossegar, digamos assim, a zona do globo de onde partem agora estes ataques. Portanto, apesar de sempre terem tido a vontade de reconquistar aquilo que chamam de Al-Andalus, do qual Portugal faz parte, e por isso nunca estaremos a salvo. Portanto, queriam reconquistar o Al-Andalus, reforçar o islamismo no mundo, mas a realidade é que não tinham como. E fomos nós que lhes fomos dar esse como, além de, temos que admitir, além de lhe darmos o como, reforçámos-lhes os motivos para tal. Fomos nós que os armámos, fomos nós os criadores de personagens como Bin Laden ou Saddam Hussein, para controlar a zona e combater as supostas ameaças, principalmente na altura, portanto, da Guerra Fria, combater o comunismo soviético, ali naquela zona do globo em que a ameaça vermelha, portanto, se estendia. E o Ocidente civilizado, como sempre foi chamado, armou aquela zona do globo, controlou-a, para bem do controle da ameaça comunista e, obviamente, o controle do petróleo. E hoje, no fundo, já de alguns anos, assiste-se à criatura a morder na mão do tratador, do criador. Começou com Saddam Hussein, alastrou-se com a situação do Bin Laden e da Al-Qaeda. No fundo, todos os ditadores que já caíram ou tentam que existe essa queda da chamada Primavera Árabe, no fundo, são tudo situações geradas pelo Ocidente. É como digo, infelizmente, e sempre existiu essa vontade. Não havia dinheiro, não havia armas, e fomos nós que injetámos tanto o dinheiro vivo como as armas, e agora, portanto, estamos a colher aquilo que nós próprios semeámos. Porque no início foi tudo muito bonito, apanharam tudo o que poderiam e agora pensaram, bom, temos tudo o que precisamos, porque não finalmente levar a cabo o nosso projeto. Continuo a dizer, claro, não posso concordar com isso, mas a realidade é que é um problema que nós ajudamos em larga escala a que existisse. Não só, obviamente, por esse armamento. Teríamos conseguido controlar mais recentemente as coisas de outra forma. No entanto, não o soubemos fazer. Damos luta, eu não queria dizer damos luta a mais, mas no fundo é que cada vez mais e mais lhes damos motivos para nos odiarem e para fazerem aquilo que fazem. Por exemplo, na Bélgica, a Bélgica sempre foi... A Bélgica é, no fundo, um Estado completamente disfuncional. A polícia é descoordenadíssima, os serviços secretos, atrevo-me a dizer que são inexistentes. É um paraíso para extremistas de toda a espécie.
e traficantes de armas. O bairro onde o Abdel Salam, o cérebro, como dizem, dos atentados de Paris, foi capturado. Aquele bairro é portanto, uma comunidade muito fechada de estrangeiros e é quase como uma favela, chamemos assim. Portanto é o centro, eu atrevo-me a dizer que é um centro de distribuição de armas e todo o tipo de armas, explosivos, casa de células terroristas central da Europa, exatamente por causa dessa ineficácia policial. Diz-se que quando esse terrorista já era procurado, ele passou calmamente por uma barreira, acho que até foi depois dos atentados de Paris, e ele passou calmamente numa barreira policial belga, que obviamente não o reconheceram, porque não existe, não tem registros informáticos logo disponíveis, não percebo, mas a realidade é que sempre foi assim. O Estado belga é um povo pacífico, é certo, avançado, vivem em condições boas, mas, no entanto, talvez por isso nunca tiveram necessidade de investir nessa segurança interna. Sempre foram o berço portanto, casa de células terroristas, tráfico de armas e etc. Não dava jeito até aos próprios terroristas mexer muito com essa realidade, porque viviam ali num sítio espetacular para desenvolver as atividades deles. Dali facilmente chegavam até ao Reino Unido, Paris, portanto França, qualquer que seja a cidade, Alemanha, é um ponto central. Não lhes dava obviamente jeito atrair as atenções para lá, mas o que acontece é que depois dos atentados de Paris percebeu-se então finalmente, com a ajuda internacional, que era então dali que saíam as figuras mais perigosas. E este ataque de terça-feira foi, sem dúvida, a retaliação por essa carga policial, por esse apertar do cerco lá essencialmente em Bruxelas. Já atraíram as atenções sobre eles e, como tal, vão então agora contra-atacar. Não vai ficar por aqui, certamente, não digo lá, na Bélgica, mas infelizmente não vai ficar por aqui e vamos continuar todos a ser je suis Paris, je suis Bruxelas, e isto leva-me a outro tema, que é porque é que não fomos todos Istambul, por exemplo, ou qualquer outra cidade palco de atentados terroristas. Por exemplo, tem havido muitos na África, como o outro da praia, na Costa do Marfim. Lá está, acho que foi na Costa do Marfim, nem sei bem, e a questão é exatamente essa, é porque nem sei bem onde é que existiu esse outro atentado hediondo. Deu nas notícias, é certo, claro, não me recordo agora, mas não ficou marcado, enquanto toda a gente sabe o dia e até as horas em que existiram os atentados em Bruxelas, em Paris, em Madrid, o ataque às Torres Gêmeas, etc. Na realidade, ninguém sabe quando é que foi o atentado em Istambul, ou quando é que foi o atentado, onde sequer, portanto, acho que foi na Costa do Marfim. Porquê que isto acontece? Eu ouvi esta semana, já por mais do que uma vez, a opinião de várias pessoas dizerem que ninguém se interessa com isso, com esses sítios, porque é um problema deles. Porque eles estão no centro do conflito. Por exemplo, no caso da Turquia, os separatistas curdos fazem imensos ataques e ninguém se interessa com isso, exatamente porque lá está. Isso é um problema deles, eles que se amanhã. Mas, no entanto, apesar de ser um problema nosso, como é no nosso quintal, já nos interessam os ataques que são feitos na Europa.
ou pelo menos mais próximos de nós. Mas a minha questão é um problema só deles? E além disso, quando é, por exemplo, algo que eu discuti esta semana, quando me responderam que é um problema deles. E a ETA? A ETA não era um problema só dos espanhóis? Porque é que, mesmo em Portugal e noutros pontos da Europa, se discutia isso e se faziam esforços para acabar com a ETA, a bem ou a mal? No fundo, a ETA também era então um problema dos espanhóis. O que é que nós tínhamos a ver com isso? Cada vez que eles rebentavam uma bomba e morria alguém, nós todos ficávamos muito consternados. Porquê? Não é por ser um problema deles, é por ser muito longe de nós e, no fundo, não só por uma questão geográfica, mas também por uma questão do egoísmo que se tem desenvolvido. E, no fundo, por que não dizer... talvez não xenofobia ou racismo, mas quer dizer, aquela desconfiança, porque nós achamos que a culpa é toda deles, toda daqueles tipos que vêm dali daquela zona do globo, e generalizamos. No entanto, generalizamos esquecendo que há muitos também que estão a sofrer com isso e que não têm culpa nenhuma, e que também morrem inocentes, sejam eles de que religião forem. E no fundo é o nosso egoísmo ocidental, e eu gostava que isso fosse repensado e que no futuro olhemos todos com outros olhos quando virmos, e porque infelizmente vamos ver, o ideal era não precisarmos de pensar mais no assunto, mas quando virmos outro atentado, seja onde for, seja na nossa Europa, fora dela, por mais longe ou perto que seja, pensarmos todos que ninguém está imune e que ninguém dos que morreram certamente não terão a culpa. E existe um povo aterrorizado nesses sítios. Pode-nos acontecer a nós. Reparem, longe vai o agouro. Se o Estado Islâmico começa a estender os seus tentáculos de forma mesmo geográfica, portanto eles já estão espalhados um pouco por todo o sítio, mas na realidade numa tática de guerrilha, não é? Mas imaginemos então que eles começam a expandir o território e vão alastrando, portanto conquistam o norte da África e passam para o nosso Algarve e a Andaluzia. O que é que vai acontecer? No fundo vai-nos acontecer o mesmo que tem vindo a acontecer com todos os povos que atravessam para a Turquia, da Turquia tentam atravessar, portanto, da Turquia tentam atravessar para a Europa, ou diretamente de outros países do norte da África, diretamente para a Europa, como foi o caso, portanto, para Lampedusa, por exemplo, ou para as Ilhas Gregas. As Ilhas Gregas é mais os turcos, mas os turcos não, quem vem da Turquia. Mas isso, no fundo, vai-nos acontecer a nós, espero que não, mas poderia-nos acontecer a nós também. Portanto, obviamente, numa situação dessas, existiriam bombardeamentos, existiriam ataques, nós todos iríamos a correr por essa Europa fora a tentar asilo e auxílio nos países do norte, e todos olhariam para nós com essa mesma desconfiança com que nós olhamos hoje em dia para os sírios ou iraquianos, seja de onde for, líbios, não interessa. Na realidade, aliás, a realidade seria exatamente essa, exatamente a mesma. No fundo, seríamos inocentes a sofrer com algo que não desejamos, não queríamos, estávamos aqui a viver a nossa vida pacatamente, a viver com as nossas próprias convicções religiosas, políticas, clubísticas, não interessa, e seríamos apanhados no meio deste fogo cruzado. E por isso este é um assunto que me incomoda, e seria portanto, de valor todos nós pensarmos um bocadinho nisso e começarmos a agir de forma diferente, sem dúvida. Para terminar, fica então o desporto. O Benfica teve no domingo passado uma suadíssima vitória contra o Boa Vista, um terreno difícil, sem dúvida.
mas já no minuto 92, 93, Jonas, o pistoleiro do Benfica, conseguiu felizmente dar a vitória ao Benfica, que segue então assim isolado na liderança do campeonato. Vão ser umas semanas difíceis. Para a semana temos um jogo importante em casa com o Braga, depois a Liga dos Campeões, uma deslocação dificílima, obviamente, a Munique para jogar com o Bayern. Vai ser uma luta dura até ao final do campeonato. Vamos ver como é que as coisas correm. No entanto, a nível do desporto, sem dúvida que o tema central foi a morte ontem de Johan Cruyff. Foi um futebolista fenomenal. Obviamente que eu não acompanhei a carreira dele enquanto futebolista, claro, mas essencialmente enquanto treinador. E, acima de tudo, aqui a questão é que, além do futebolista que foi, Johan Cruyff, como treinador, foi revolucionário na maneira de ver e pensar todo o futebol, e daí que também por isso o mundo futebolístico, neste caso principalmente, fica ainda mais pobre. Não morreu apenas um jogador fenomenal, mas sim também um grande pensador do futebol e uma pessoa que trouxe uma inovação indiscutível ao futebol e ao desporto em geral. Mas pronto, a vida é assim. Infelizmente largou o tabaco tarde demais, desenvolveu cancro do pulmão e acabou por falecer em Barcelona, a cidade que tão bem o acolheu e que ele, portanto, acabou por lá ficar como até dirigente honorário, penso, do Barcelona. Barcelona que lhe deve imenso. Se temos um Barcelona agora fortíssimo, também se deve muito aos desenvolvimentos que Johan Cruyff fez no início da década de 90 por lá. E pronto, no fundo é isto. Espero que tenham gostado. Até para a semana. Um abraço.